continuidade ao que eu estava falando ontem, que é a aula 4 da apostila, reconhecendo as estratégias de persuasão no texto publicitário, ok? Então, como é reconhecendo as estratégias de persuasão no texto publicitário, eu vou apresentar aqui para vocês o que eu estava falando, e daí eu vou, como que fala, continuar falando o que eu estava falando lá na sala de aula, certo? Não, cancelar aqui, deixa eu ver. Apresentar agora. Uma janela. Melhor. Achei. Vamos lá, então. O que eu tenho aqui, pessoal, que eu pedi para vocês se atentarem na aula que eu gravei ontem, foi os objetivos da aula. Então, o que eu quero nessa aula? Analisar o gênero textual publicitário, considerando a sua adequação aos contextos que foram produzidos, e comparar diferentes campanhas e peças publicitárias, tá? Então, aqui ele fala, nessa página aqui da apostila, que é a página 7, ele fala, leia os textos a seguir e identifique os sentidos que podem ser estabelecidos a partir da relação entre os elementos. Então, eu tenho... Roger, me ajuda? Pode ser? Tô conseguindo entender o que você tá falando. Eu tô falando Tá travando tudo meu aqui, cê é louco. a respeito da apostila. Sua voz Então, tá aqui, eu cortando estou tudo. mostrando a apostila. Vocês estão vendo? A Tá apostila eu consigo travando? ver. A apostila eu Tá. consigo ver, Então, mas sua vamos voz lá. Vou travando. continuar aqui. Tá cortando? Deve ser. Eu acho que é a minha internet, a Tá. internet é mó velha. O que eu tenho aqui? Entendi. Propaganda. Então, eu tenho aqui na propaganda um café, né? O símbolo da internet Wi-Fi escrito grátis. Isso é o que eu tenho aqui. Depois, no texto 2, eu tenho um coração, né? Com a seguinte frase: doe sangue e salve vidas. Você é o tipo certo de alguém. Aí lá na página 8, ele me pergunta assim: qual é a finalidade do texto 1 e do texto 2? Então, que finalidade que eu tenho para dizer essa? A finalidade nessa primeira propaganda aqui, vou até aumentar um pouquinho para ficar mais fácil da gente ver. Tá vendo a propaganda agora, Roger? Acho que aumentei muito, né? Deixa eu ver. Baixar um pouco. Aí. Bom, nessa primeira propaganda, eu tenho o objetivo de fazer o quê? De mostrar que eu estou querendo convencer o meu público que ele vai na minha cafeteria, ok? Então, assim, você deve ir na minha cafeteria por quê? Porque na minha cafeteria eu tenho um café, vendo café e também tenho sinal de internet grátis. Aí, então, qual que é o objetivo, então? No texto 1, eu quero convencer o meu cliente a frequentar a minha cafeteria, tá? Porque ele tem o quê? Qual é o principal diferencial que eu tenho aqui? A internet grátis, tá? Wi-Fi gratuito. E no segundo texto aqui, eu tenho doe sangue e salve vidas. Você é o tipo certo de alguém, tá? Então ele está falando assim: qual é a finalidade então? Eu quero convencer ao público, né, da importância do ato de doar o sangue, gesto de amor. Por isso que está aqui o coração, tá? O coração poderia estar aqui por outros motivos? Poderia, tá? Só que na verdade não é o caso, tá? Então aí essa seria a resposta da número 1 e número 2. Aí depois na letra B, ele fala o seguinte: letra B, permitir, Aí, opa, eu vou falar a real pra você, bagulho não dá pra entender nada, você tá falando, travando tudo, meu.
Tá, mas faz o seguinte então, se você não conseguir agora, fica ouvindo o que eu tô falando, você pega a gravação, certo? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Gabriel Palma, tudo bem? Sim, Ok. Seguindo então. Tanto no texto 1 como no texto 2, os autores utilizaram alguns elementos para convencer, ok? Quais são esses elementos? Então aí, vamos lá. Na questão B, eles utilizaram isso para convencer o público. Quais são esses elementos? Então, no texto 1, que elemento que ele me trouxe para mim poder divulgar isso? o O símbolo elemento do que ele me... Wi-Fi. que é? Pode falar. O símbolo do Wi-Fi, né? Entendi. Pode falar? No texto 1, o símbolo do Wi-Fi é representado pela fumaça que está saindo do café, Sim, certo? E no certo. texto 2, Gabriel, já que você já fez, ajuda aí. A bolsa de E no sangue no texto formato 2, do coração. A bolsa de sangue no formato do coração. que representa o quê? O O amor. amor, né? Sim. Isso, ok. Na letra C, qual a relação entre a imagem e o objetivo do texto? Então eu vou lá. Na letra C, qual é a imagem e o objetivo da imagem e o objetivo do texto? A imagem e o objetivo do texto, nos dois textos, as imagens elas têm o papel do quê? De convencer o meu público para consumir o produto. No texto 1, e no texto 2 para doar o sangue, tá? Aí na letra D, observando o texto 1 e o texto 2, podemos identificar dois modelos de texto publicitário. Quais são eles? Então, no texto 1, eu tenho uma campanha publicitária comercial. Porque o que, que eu estou fazendo? Uma campanha publicitária comercial, ela quer convencer alguém de fazer alguma coisa que eu quero. Como se ela estivesse mandando uma ordem. Já no texto 2, trata-se de uma campanha educativa. Aí ele diz: podemos afirmar que os textos publicitários influenciam a vida das pessoas? Voltei. E aí, o que, que vocês acham? Gabriel, Giovanni e Roger. O que, que vocês acham? Considerando o texto 1 e o texto 2, tá? Se quiser também tiver dificuldade, pode escrever aí no chat. Mas fica legal, tá bom? Então aí vai lá. Considerando o texto 1 e o texto 2, podemos afirmar que os textos publicitários influenciam a vida das pessoas? O que, que vocês acham? Sim ou não? Alguém quer dizer alguma coisa? Pode falar, Eu. Roger. Pode falar. Quer falar? Pode falar. Cara, nem sei mexer no bagulho aqui. Pode falar. Sei lá também. Tá, é que você Eu levantou a ia mãozinha. escrever, mas o negócio não tá indo. Tá, tá, mas pode falar aí no áudio mesmo. Alguma dúvida? Não? Suave? Tá. Gabriel, você ia falar? Eu vou falar minha resposta. Sim, ela Tá, pode conscientiza falar. assim. No texto 1, ela conscientiza por causa que ele convence através da linguagem verbal e não verbal, no texto 1. E no texto 2, ela conscientiza as pessoas. No texto 2, ela conscientiza Tá, as pessoas, e no texto 1, ela convence através da linguagem verbal e não verbal. tá.
Na verdade, o que que eu quero saber? Na verdade, assim, a gente está discutindo um pouco sobre a questão da propaganda, né? Então, como a gente está discutindo um pouco sobre a questão da propaganda, ela te convence a fazer alguma coisa que é necessário, concorda? Então, por exemplo, ela te manda uma ordem, né? Tanto que por que que eu falo que ela manda uma ordem? Porque a gente está usando uma linguagem aqui no verbo no imperativo, né? Eu tipo falo assim para você: faça bolinho. Então, eu não estou mandando, por favor, faça o bolinho. Eu estou te dando uma ordem. Faça bolinho. Então, quer dizer, tá a chuva assim? Faça bolinho de chuva. Então, eu estou te mandando uma ordem as pessoas a fazer aquilo que elas querem. Qual é o objetivo dela fazer isso? Ela quer convencer as pessoas que o que ela está falando é verdade, tá? Então ela quer convencer. Por que que eu tenho que comprar a caneta vermelha e não a caneta azul? Ah, porque a caneta vermelha é melhor. Mentira, melhor é a caneta azul. Porém, eu tenho que comprar a caneta vermelha. A ordem manda que eu compre uma caneta vermelha. Então, como a gente está fazendo isso e a gente está analisando uma propaganda de forma mais profunda, a gente consegue agora entender que a gente consegue ver que o objetivo da propaganda é convencer as pessoas a fazer aquelas coisas, né? A vender os produtos, né? Por exemplo, eu não sei se na aula presencial eu contei para vocês a história do leite condensado, contei? História do leite condensado quando ele foi criado, ele, leite condensado quando ele foi criado, não existia geladeira, né? Não existia geladeira e, e o pessoal pegava com pé. E daí o que ele fazia? Ele misturava no café e tomava aquilo como café com leite, tá? Porque era leite condensado. Depois, quando a geladeira foi criada, né? Acabou a serventia do leite condensado, porque ele já tinha um lugar para armazenar o café com leite. Então, o que, que acabou acontecendo? Ontem eu falei do Papai Noel e hoje eu estou trazendo essa curiosidade do leite condensado. Aí, o leite condensado ele ia perder a função dele, certo? Ele ia perder a função porque antes que era misturado no café, ele ia acabar perdendo a função dele. Então, o que, que acontece com o leite condensado? O que, que a gente deve fazer então? A gente deve colocar ele para poder vender. Então, vamos colocar ele agora para fazer bebida, para fazer bolo. Então, quer dizer, o leite condensado ele continuou vendendo, né? Ele não perdeu de tudo a função dele. Então, se ele não perdeu de tudo a função dele, perfeito, entendeu? E daí a gente pega e vai vendo que isso acontece também com outros produtos. Produtos que ficam na nossa cabeça, por exemplo, como a questão da Gillette, né? Você fala assim, ah, vai lá no mercado comprar para mim uma lâmina de barbear. Não, você não entende o que é uma lâmina de barbear. Você entende que é uma Gillette. Depois, o que você acaba fazendo? Você vê a Gillette, eu falo, ah, me tira uma fotocópia. Você não entende o que é fotocópia. Na verdade, você vai pedir para tirar um Xerox. Xerox é uma marca. São coisas que ficaram atreladas na nossa cabeça, que são ligados à marca, tá? Então, quer dizer, a gente vai observando tudo isso no contexto da propaganda. Beleza? Bom, eu vou seguir aqui de novo. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Só eu falando? Quer falar, Gabriel? Gosta de falar? Gabriel? Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Quer falar? Ok. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo e vou voltar aqui. Ok.
aprimorando os conhecimentos acerca do texto publicitário. Agora que você já conhece alguns recursos utilizados no texto publicitário, vamos. Aí ele fala aqui, ó. Vamos analisar os textos a seguir. Atente-se para ali. Fala assim: a linguagem persuasiva é o uso das cores, o título, o tipo da campanha, o slogan. Descreva de forma sucinta a mensagem que o texto transmite e define se essa tem caráter comercial ou educativo. Se eu for um pouquinho mais para baixo aqui, o que a gente pode perceber dessa propaganda aqui? Aquela primeira propaganda que eu apresentei para vocês, que tinha a foquinha no celular, tá? Ela era uma das peças dessa campanha aqui. Então, agora a gente está vendo a segunda peça da mesma campanha. Então, ele fala assim, ó, não use o celular na direção. Foca no trânsito. Olha aqui a brincadeira deles. Qual foi a brincadeira que eles fizeram aqui? Eles colocaram uma foca, que é o animal marinho, né, para chamar atenção, uma foca dirigindo. Ah, professor, mas isso não é possível. Exatamente, isso daqui não é possível, né? Mas o que ele está querendo chamar atenção? Foca no trânsito. Então, se ele está querendo fazer isso, ele coloca lá, vida de preferência, Movimento Estadual de Segurança no Trânsito, Governo do Estado de São Paulo. Professor Matheus, o que eu vou pôr nessas linhas aqui embaixo? Então, ó, aqui ele está mandando a gente analisar, certo? Então, a gente pode colocar que a mensagem que é transmitida nesse texto publicitário está o quê? No fato do motorista usar o celular dirigindo. O motorista sabe que se ele usar o celular no trânsito, dá uma multa para ele? Sabe disso, tá? Mas mesmo assim. Então, a mensagem transmitida no texto publicitário, ela está relacionada ao quê? Ao fato dos motoristas utilizarem o celular ao dirigir. E o que ela está querendo fazer com isso aqui? Ela está querendo provocar o quê? Meu motorista, meu motorista. Então, a minha campanha aqui, ela tem caráter educativo, ok? Aí, depois ele segue. O texto 2. Evento em comparação da Semana dos Animais. Lugar de animal silvestre é na natureza. O lançamento da campanha silvestre não é pet. Então, olha aqui, ó. Aqui me mostra o macaco e aqui mostra um outro macaquinho. Aí eu tenho o que aqui? Dia 5/10/2010, horário das 2 às 4h30, local uma paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura, da Paz, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Aí está me dando o endereço. Então, o que ele está falando aqui? O que eu consigo observar nisso daqui? Nessa peça dessa propaganda? Isso daqui é o quê? Isso daqui é um cartaz. Chamando para quê? Para um evento que vai ocorrer. Um evento em comemoração da Semana dos Animais. Tá? Então, a mensagem transmitida aqui nesse texto publicitário, ela está relacionada ao quê? Diretamente ligada ao quê? Ao tráfico de animais. Lugar de animal, estou falando, silvestre não é pet. Quem tem animal silvestre em casa pode ser considerado como se fosse um traficante de animal. Certo? Só que daí, por exemplo, então o que ele está querendo me dizer aqui? A mensagem transmitida nesse texto publicitário está relacionada ao tráfico de animais silvestres, de caráter educativo, tá? Então, e esse aqui, professor?
teve aluno que me perguntou isso daqui, ó. O que significa esse texto 3 aqui? O que eu estou vendo? Vamos interpretar a imagem aqui. Eu tenho o S, que é o cifrão, e eu tenho o lixo aqui. Eu tenho dinheiro caindo no lixo, né? Então, o que eu consigo entender aqui? A mensagem transmitida nesse texto publicitário, ela está relacionada ao quê? Ao fato de eu transformar o lixo em dinheiro, tá? E daí eu faço o quê? Por meio da reciclagem, né? Por meio da reciclagem, porque o dinheiro vai e o dinheiro volta. Dinheiro vai, é de caráter educativo. Então, assim, o que você vai colocar aqui? A mensagem transmitida neste texto publicitário está relacionada ao fato de transformar o lixo em dinheiro por meio da reciclagem, que é de caráter educativo. Ok. Depois aqui eu tenho. Agora, o desafio é criar textos publicitários a partir das imagens a seguir. Elabore um texto comercial e um outro educativo. Atente-se para os conceitos e características do texto publicitário até aqui. Então, o que eu consigo observar nessa imagem aqui? Eu tenho dois computadores, né? Que agora os computadores são modernos, eles não têm gabinete, né? Alguém comprando e alguém vendendo. O que eu posso colocar aqui? Aqui eu posso fazer uma campanha publicitária. Posso fazer uma campanha aqui de quem? Posso fazer uma campanha do cartão de crédito, posso fazer uma campanha da minha loja virtual. Então, eu vou colocar alguém aqui. E depois, quem é que assina? Ah, eu vou fazer uma campanha para o professor Matheus do Visa, Visa Electron, legal. Então, eu vou colocar assim, comprando tudo mais fácil na pandemia. Alguém comprando, alguém vendendo, e aqui, Visa Electron. Aí, nessa imagem número 2 aqui, que eu volto a dizer aqui, eu tenho um mundo e eu tenho várias coisas plásticos por aqui, né? Várias embalagens plásticas por aqui. Então, o que eu posso fazer? Use menos plástico. Hoje em dia, as pessoas estão falando que o plástico ele pode ser considerado ruim para a natureza, porque ele demora para se decompor e tudo isso. Inclusive, tem empresa que está se preocupando em fazer um plástico com uma densidade menor, ou até mesmo um plástico biodegradável. Então, é isso que a gente precisa, certo? Então, agora, o que eu fiz? Eu fechei a primeira unidade da apostila com vocês. A aula 6, eu pedi para que você me entregasse no Google Sala de Aula. Aula 6, aula 7 e aula 8. Uma única atividade que eu pedi para você fazer um texto lá. Mesmo se você não fez, dá tempo ainda de você fazer. Aí, depois, amanhã, eu vou falar sobre a sequência de atividade 2. Então, eu vou falar sobre alienação, eu vou falar depois sobre passo a passo aqui com vocês, e depois eu vou falar sobre autopsicografia, tá? Autopsicografia, e daí, assim, a gente agora vai ficar juntinho com o centro de mídias, tá? É importante. E o projeto integrador, Gabriel, ainda espera um pouquinho que a gente ainda vai arrumar. Beleza? Beleza. Joia. Entrou mais dois. Aí. Bom, eu quero saber com vocês, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar? Eu Ficou não tenho alguma nenhuma, dúvida? por enquanto. Não? Giovana, ficou com alguma dúvida?
Aproveita, gente, tira, porque daí se vocês perguntarem para mim, eu vou ajudando vocês. Fica mais fácil. Bora? Os dois que entraram agora, Matheus Monteiro, tudo bem? Bom, posso continuar então? Posso seguir a aula? Posso seguir a aula aí, galera? Bom, eu não sei se estava todo mundo na escola quando eu fiz os projetos integradores. Vocês estavam na escola? Alguns estavam, alguns não, né? Então, como eu não sei se vocês estavam na escola ou não, eu vou. Como que fala? Espera um pouquinho. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora dos projetos integradores, para quem entrou agora, tá? E para quem precisa ouvir o que eu tenho que falar. Vamos lá? Deixa eu ver, escola 2021. Onde está? Aqui. Então tá aqui. Opa, apareceu coisa demais. Não, ué. Onde foi parar? Ah, já sei, tá aqui. Pessoal, eu vou editar um pouquinho, tá? Porque eu deixei esse espaço aí, depois eu vou dar uma editadinha. Só para me mostrar para vocês, eu tinha mandado agora há pouco para a dona Samanta, onde estava o livro. Ah, tá aqui. Achei. Melhor. Vamos lá, então. Joia. Bom, eu tinha feito uma apresentação lá na escola, em cima desse livro aqui, ó. Tá? Então, agora a gente volta e daí eu achei lá o documento e daí eu vou fazer o esquema com vocês. Bom, teve muito aluno que veio me perguntar se esse projeto aqui integrador é obrigatório. Então, assim, ele faz parte da nossa matéria de língua portuguesa, tá? Então, o que eu tinha proposto para que a gente pudesse fazer, né? Então, eu tinha proposto aqui, ó, projeto integrador. Então, eu coloquei aqui, ó. Hoje vai ter papo. Vamos imaginar duas situações opostas em uma escola pública de ensino médio do país. Acontece todo ano um festival de teatro em que o grupo de estudantes pode apresentar suas peças. Neste festival se apresentam alunos de outras escolas da região, até mesmo das escolas privadas. Todo ano, durante um fim de semana, muita gente se apresenta. Cada apresentação é avaliada por um júri, formado por ex-alunos, professor, ator amador, conhecido no bairro. No final, há uma premiação. O grupo vencedor ganha uma cesta com livros de teatro, caixas de bombons e flores. Tudo é arrecadado na comunidade por meio de doações. O evento causa muito entusiasmo, tanto no palco quanto na plateia. Embora nem todas as peças e nem todos os atores e atrizes sejam excepcionais, todo mundo os encara com muita seriedade e às vezes aparecem jovens que se destacam e se tornam reconhecidos na escola e na comunidade. Além das apresentações, sempre muito concorridas, o evento propicia novos encontros e conversas afetivas em uma atmosfera divertida e amistosa. Quando o evento acaba, já há pessoas ansiosas pelo festival do ano seguinte. Imagine agora outra escola onde não há festivais dessa natureza, nem nada parecido.
mas há também estudantes que são atores e atrizes, músicos e dançarinos. Só que cada um deles age por si, frequentando um centro cultural do município. Aulas de violão, um grupo de teatro da igreja ou coletivo que se reúne na praça ou marquise para ensaiar os passos de street dance, modalidade de dança comum entre os jovens dos centros urbanos de várias cidades do mundo. Nessa escola, quando surge algum ator talentoso, a celebridade vem de mídias sociais. Música, só de celular, violão, cavaquinho e berimbau, se você tiver algum desses instrumentos em casa, não leve para a escola. Agora, o que eu pedi para poder ser feito, né? Para facilitar, então, eu pedi para que os alunos que estivessem na sala naquele dia fizessem para mim grupos menores e eu perguntei para eles: vocês acreditam que existe escola que motiva a prática de talentos ou tem escola que não propicia isso? Então, assim, vocês acham que já ouviram falar de escola pública com atividade cultural? Escola que tem teatro, escola que tem música, escola que tem um momento relax para o aluno? Ou vocês já viram nenhuma troca artística entre os alunos? O que vocês acham disso? Vamos lá, quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar comigo. Gabriel, quer falar? Eu já vi escola fazer Já viu o quê? Eu já vi um montão de escola fazer, principalmente Mário Tavares, fez o ano passado. O Cordel, Poxa, muito legal, né? sim. Giovana, você já viu? Você já viu escola que o aluno tem espaço para poder praticar o seu talento? O que você acha, Giovana? Deve estar falhando o áudio lá. Matheus Monteiro, o que você acha? Matheus, está ouvindo? Quem que é o Ru? Quem é o Ru, gente? Vou seguir aqui então. Por que você acha que isso acontece? As escolas podem ser tão diferentes entre si. Me ajuda, Gabriel. Só você que fala comigo. O resto ainda não fala. Acho que deixaram eu falando aqui, me deixaram sozinho aqui e não falam comigo. Vai lá, me ajuda. Porque ninguém dá uma opinião, ninguém colabora, eu acho. Perfeito. Aí, como que é a escola de vocês? Por que a escola é desse jeito? Vocês acham que a nossa escola poderia ser diferente? Vocês acham? Eu acho que sim, Sim, né? Tem alguma ideia sim. sobre como a gente poderia fazer, Gabriel? Tem? Ter mais atividades para fazer, ter mais jogos, brincadeiras, essas coisas. Legal, eu acho que vamos ter. Bom, essa Sala de metodologia que eu estou laboratórios. ensinando, precisa, a nossa escola ainda é pequenininha, né? Mas ainda a gente vai ver o que vai poder fazer com ela, né? A gente está mudando muita coisa. Agora a escola virou PEI, agora a gente está vendo como vai fazer. Bom, por que eu estou falando tudo isso aqui? Isso aqui compreende na matéria de português. Porque a gente está aprendendo a trabalhar com projetos, né? Então, por exemplo, toda vez que a gente vai trabalhar com um projeto, a gente tem que partir de um problema, né? Então, compreendendo o problema, as escolas brasileiras são múltiplas, complexas e plurais. Cada escola é um universo próprio. Muitos educadores e gente que estuda o universo escolar acredita que a dinâmica e o funcionamento e a estrutura de uma escola dependem muito da comunidade que frequenta. Estudante, professor, funcionário, incluindo gestores, isso é, diretor ou diretor e seus assistentes. Eles constroem a escola com base em suas práticas, nas decisões que tomam todos os dias,
no modo como vivem a experiência de estar nesse espaço. Então, muitas vezes, certas atividades não acontecem em outras escolas, simplesmente porque ninguém se mobiliza para que ela aconteça, certo? Às vezes falta dinheiro, as relações são difíceis, é possível que a comunidade nem queira se interessar pelo projeto, né? Então, como que a gente pode fazer? A gente pode organizar uma mostra de talentos musicais, um festival de dança de rua, um concurso de poesia, pode ser muito bem-vindo e vai ajudar a gente a fazer outras coisas. Assim, então, seja qual for a realidade da escola em que você estuda, esse projeto veio para agitar as artes e a cultura que está por aí, entre os estudantes, mas nem sempre ter devida visibilidade. Então, é hora de colocar toda essa movimentação nas redes sociais. Vamos fazer isso para começar. Vocês precisam saber o que é movimentação. E essa, ou seja, precisam ter uma visão geral do assunto. Então, o que a gente precisa fazer na nossa escola? Nós precisamos fazer o seguinte: a gente precisa saber quem são os estudantes que estudam na nossa escola, a classe que as pessoas estão, qual é a atividade artística ou cultural que essas pessoas têm, e observar, fazer o que essas pessoas fazem de diferente. Qual é o nosso objetivo com essa atividade? Nosso objetivo, na verdade, vai ser criar um site. E esse site, quanto mais informação a gente tiver da nossa escola, melhor a gente vai conseguir fazer o site e conseguir com que as pessoas entrem no nosso esquema, tá? O que eu tinha pedido para vocês grifarem? Ó, quem são os estudantes no papelzinho que eu dei para vocês? Quem são os estudantes da escola que têm talentos artísticos ou desenvolvem atividades culturais? Então, aqui ele está ensinando você a fazer, tá? Daqui a 2 semanas, eu vou perguntar como que anda isso daqui. E daí eu vou ver quem é que fez isso, certo? Então, por exemplo, já tem um grupo aí que eu já vou perguntar semana que vem, beleza? Depois a gente vai vendo o que vai fazer e como vai alinhando. Bom, acho que por hoje é só, né? Vocês estão um pouquinho cansados. Estou vendo aí, fiquei muito feliz, muito obrigado. 5 pessoas aqui na sala, terminando a aula comigo, muito bom. E espero vocês amanhã de novo no mesmo horário, tá bom? E daí a gente vai continuar a nossa apostila. Joia? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar para mim? Já estou encerrando a aula. Gabriel, quer despedir? Quer falar alguma coisa? Professor, eu quero dar uma sugestão, posso? Pode. Quando todos os alunos estiverem na escola, lotado, quando passar essa pandemia, dos Hum, alunos todos na escola, dá para fazer uma gincana entre alunos, que tal? Não é uma boa ideia? vamos pensar. Quem sabe eu não coloco você para você me ajudar a fazer gincana? É, Quem sabe? tomara, A hein? gente, a gente conversa com o diretor e quem sabe, para poder agitar todo mundo e agitar a nossa escola. Muito boa É, sugestão. Agradeço, então. Muito obrigado. obrigado. Tchau. Giovana, Tchau. não sei se você está aí, mas tchau também. Obrigado por hoje. Espero você amanhã. Gabriel também. Espero você amanhã. Te espero aí também, tá? Galera, se vocês quiserem, podem ir saindo.